Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos estudar um assunto novo. Iremos falar sobre frases, oração e período. Mas, professora, o que é frase? Frase é todo enunciado capaz de transmitir e traduzir sentidos completos de um contexto de comunicação e de interação verbal. Agora iremos apresentar algumas características das frases. É importante que vocês prestem bastante atenção nas características das frases. O início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica. A segunda característica diz assim: na fala, o início e o final das frases são marcados por uma entoação característica. Não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade, como é visto na frase interrogativa ou declarativa. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Podem apresentar um verbo ou não. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Aqui apresentamos alguns exemplos de frase. Lembrando que todos esses exemplos aqui presentes, ele apresenta algum sentido. Aqui outros exemplos de frase. Existem 4 tipos de frases. A primeira é frases interrogativas, entonação de uma pergunta, que é geralmente usada como ponto de interrogação. Frases exclamativas, entonação expressivas, geralmente finalizado com ponto de exclamação ou reticências. Já as frases declarativas, elas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com ponto final. E por último, apresentamos as frases imperativas. São aquelas frases que apresentam o enunciado que traz o verbo no modo imperativo. Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e ponto final. Nesse primeiro momento, nós apresentamos o conceito de frase, as características de frase e os tipos de frases. E é importante dizer que frase, oração e período, todos estão conectados. Por isso que vocês precisam saber o que é frase, o que é oração, o que é período, pois um precisa do outro. E nesse segundo momento nós vamos conceituar o que é oração. A oração ela é uma unidade sintática e trata-se de um enunciado linguístico, cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um verbo, ou seja, é aquele enunciado que tenha um verbo, não necessariamente com sentido completo. Vamos ver agora alguns exemplos de oração? Podemos observar aqui alguns exemplos de oração e observar também que os verbos que são obrigatórios nas orações, eles estão grifados. O verbo correr, o verbo parecer e o verbo chover. Agora iremos conceituar o que é período. Já conceituamos o que é frase, o que é oração, e iremos entender o que é o período. Período também é uma unidade sintática e trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Os períodos eles são classificados em 2, período simples e período composto. Os períodos simples é aquele período que possui uma oração, ou seja, possui um enunciado que contém apenas um verbo. Já os períodos compostos é aquele que é construído por mais orações, ou seja, possui enunciados com mais verbos. O primeiro exemplo diz assim: os dias de verão são muito longos. Esse primeiro exemplo, ele é classificado pelo período simples, pois ele apresenta apenas uma única oração.
Por que ele apresenta apenas uma única oração? Ou seja, ele apresenta apenas um verbo. No segundo exemplo, diz assim: Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Esse é o período composto, pois ele apresenta 3 orações. Mas por que ele apresenta 3 orações? Porque ele apresenta 3 verbos: o verbo ligar, dizer e vir. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Hoje vocês irão realizar as atividades da página 52, 53, 54 e 55 do livro de português. Meus amores, qualquer dúvida, estarei aqui. Pode chamar no WhatsApp. Beijos, fique com Deus, que Deus abençoe a família de vocês.